Pelos meus cálculos, aqui tem as sobras de umas 6 refeições, incluindo jantar, café da manhã, cuscuz. Pode parecer que não, mas vir morar sozinho foi sim uma boa ideia. Eu vou explicar por quê. Bom, esse sou eu, alguns anos atrás. Eu me chamo Jonathan, mas pode me chamar de John. Eu sempre morei em Maceió, Alagoas. Mais especificamente, nessa casa. Não foi a primeira casa que morei, mas é a única que eu me lembro de ter morado na vida. E desde que meus pais se separaram, quando eu era bem novo, sempre fomos nós três. Eu, minha mãe e meu irmão. Foi nessa casa que cresci, que finquei minhas raízes e que me tornei em quem eu sou hoje. Não teve nada que chegou pra mim e disse assim, é hora de você sair de casa. Mas os sinais estavam em todos os lugares. A gente começou a ter briga por qualquer bobagem dentro de casa, aí eu tava querendo ter meu espaço, tava querendo ter minha privacidade, minhas coisas. Também já tava começando a ter mais responsabilidades. E aí, meu filho, se você tiver condições financeiras e se planejar direitinho, é porque chegou a hora. Estamos aqui em busca de novos apartamentos. João tá aqui dormindo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na Jatiuca. Amélia Rosa, ó. Eu falei, você mora aí? Ele falou que é sossegado, bicho. Eu falei, você mora aqui com muitos anos? 20. 20 anos, pô. Peraí que eu vou ligar pra esse outro ainda. Aí vê o que vocês acham. 2 quartos, social, cozinha, área de serviço. Será tarifado é modo sinal. E a cozinha é nota 10 também, pô. Eu vou ligar para esse outro agora. Alô? Alô, bom dia. Aqui é Jonathan. Eu vi um anúncio seu de apartamento no... Eu queria saber, ter mais informação e tal, quanto é que tá. Ele tem mobília não, né? Ele tem armário na cozinha, tem armário no banheiro. Como é que faz para visitar, agendar uma visita? Parece que achamos o apartamento. Agora só falta mobiliar. Só isso. Vendo dessa forma parece que foi assim, né? De uma hora para outra, mas não foi. Primeiro explicar por que eu decidi vir morar sozinho e não dividir o apartamento com alguém, por exemplo. Porque eu já tinha passado pela experiência de morar só com meu irmão há alguns anos. Não foi bom, a nossa relação não ficou boa depois dessa experiência. E eu fiquei com receio de que dividir com um amigo também fosse da mesma forma, ou que fosse trazer algum problema, eu não queria isso. Eu resolvi arriscar e esse canal tá aqui para mostrar se isso vai dar certo ou não. Eu tinha passado uns 3 a 4 meses só olhando sites da internet e procurando apartamentos que seriam viáveis, estudando bairros que seriam bons para morar e seguros e baratos também. O que você sentiu quando eu disse que ia morar sozinho? É como se o cordão umbilical tivesse sendo cortado de vez, sabe? Aí eu não queria, né, que eu fizesse isso, porque também a gente fica na preocupação, vai morar sozinho, pode acontecer muita coisa. Eu fui pesquisar os preços de 3 coisas que são as mais importantes: geladeira, fogão e colchão. E desses 3 você consegue também fazer uma lista de tudo que é relacionado. Por exemplo, ao fogão, você vai precisar de panela, de prato, garfo, copo, tudo que for relacionado ao fogão e à geladeira também, porque os dois estão na cozinha. Ao colchão, por exemplo, você vai precisar de lençol, de travesseiro, de jogo de cama, de... Outra coisa que eu também fiz foi olhar na própria casa da minha mãe e sair listando tudo que eu fazia uso, tudo que eu poderia precisar no meu apartamento. Eu estava fazendo a coisa, eu lembrava, eita, isso aqui eu não anotei. Eu ia, anotava e fazia uma lista com tudo que eu ia precisar. Na hora de fazer a pesquisa, de ver, por exemplo, qual geladeira eu ia comprar. Esses sites de comparativos como o Zoom, Buscapé, tem vários sites aí. Quando você entra nesses sites que você coloca assim, quero ver geladeiras. Logo do lado você vai ter uns filtros de coisas que você precisa na sua geladeira. Por exemplo, para mim, a geladeira tinha que ser frost free. E aí você vai vendo tudo que você precisa na geladeira e marca. E aí ele vai mostrar todas as geladeiras que são boas para você, que tem aqueles itens que você marcou.
e você consegue, por exemplo, ordenar pelo de menor preço. Mesmo assim, mesmo olhando tudo pela internet, eu fiz questão também de ir em lojas físicas, não só para comparar o preço que eu achei na internet com o da loja física, como também para ver se aquele item, como a geladeira, por exemplo, se aquilo ia me atender de fato e se ia ser uma boa compra. O fogão que eu estava querendo comprar está custando R$300 mais caro e a geladeira está R$500 mais caro. Ou seja, R$800 de diferença. Uma dica que eu dou é quando você for nessas lojas, não tenha vergonha de perguntar, de testar mesmo aquele produto. É bom, gostei. Alguns itens que eu não quis comprar na internet foram esses de conforto, como colchão, travesseiro. Isso porque muitas vezes pela internet você não consegue ter noção se aquilo vai ser confortável para você. A Jaciara veio aqui me atender e ainda me deu comprei um colchão e ainda me deu uma almofada de brinde. Parabéns! E aí também depois já tinha um monte de caixa na sala, eu só fiz juntar as minhas coisas, botar as minhas roupas nas malas que eu tinha, por exemplo. O caos no quarto é real. Tô com preguiça de fazer as malas. Mas fazer o quê? Tá ele ali dentro do caminhão, chegando em mudança. Como eu não tinha muita coisa, eu só pedir ajuda a um amigo, que no caso foi o Caio. Valeu, Caio. O que você está achando dessa mudança? Estou achando muito legal, Caio. E você? Ah, eu achei bem cansativa. Imagina se fosse uma casa completa, Caio. É uma casa completa, só que tá faltando... Uma casa completa, mas tá faltando muita coisa. Um detalhe que eu não pontuei aqui é que eu não vim sozinho. Eu trouxe a minha cachorrinha, minha cadela e o meu gato comigo. O gato tá muito assustado e resolveu se esconder no armário. Já a Kate se adaptou muito bem e já parece estar gostando do lugar. Né, Kate? Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Inclusive, me mudar com eles trouxe algumas dificuldades, mas isso eu deixo pra falar num outro vídeo, talvez. É um medo de botar o filho no mundo. Dele encarar as coisas que você encarou, por exemplo. Exatamente. Porque a gente já viveu muita coisa. A gente já passou por muita coisa. E a gente se preocupa que o filho vá passar por aquilo. A gente não quer que ele passe por aquilo. Só que para que você também amadureça, você vai precisar passar por certos problemas, certas situações. É verdade. Mas aí a gente quer poupar isso. Quando eu vi você se organizando, que eu fui aí, que eu vi a casa toda montada, aí bate um orgulho. Meu filho está procurando o que é melhor para ele está procurando ser independente. Que bom que eu estou vendo ele. Assim, é um progresso, né? Um crescimento. A gente vê o filho da gente crescendo. E aí foi isso, eu não tinha muita coisa, fui com o que eu tinha, nem sofá eu tinha direito, o principal eu tinha. Eu ia ter como me alimentar, eu ia ter como dormir, então o resto eu ia me virar. E também não tem problema receber as pessoas com a sua casa desse jeito. Se seus amigos forem seus amigos de verdade, eles vão entender e vai todo mundo sentar no chão e tá tudo bem também. O que mais assusta nisso tudo é que é uma decisão definitiva. É para ser definitiva, não é para ter volta. É, eu não quero ter que voltar. Pra falar a real, vir pra cá, ter meu canto, me deixa com uma vontade muito grande de viver, de sair pra conhecer o mundo, sabe? É contraditório, porque ter meu canto, minhas coisas, deveria me fazer querer ficar em casa. Mas não é isso que eu quero. E eu acho que agora é a oportunidade perfeita de sair para conhecer o mundo. Né? Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus. O Brasil tem 433 casos da doença passam de 9.300. São mais de 17 mil italianos enfrentam a falta de aparelhos respiratórios. O governo federal vai decretar situação de emergência em saúde pública. De 525 mil casos confirmados. Israel é o terceiro país do mundo com mais mortes. 643 mil casos confirmados. O estado já enfrenta colapsos na saúde e no sistema funerário. Mesmo se você não for de um grupo de risco, fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. É tudo que a gente tem que fazer para não passar por isso. Né?